final de semana nós escolhemos um desses textos que nós lemos e a gente faz a pregação em cima deles. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos ler Daniel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. Daniel 3, do versículo 1 ao versículo 30. Eu vou baixar um pouquinho o meu microfone para não incomodar vocês. Eu falo um pouco alto, eu não quero causar esse incômodo. Ok? Prontos para a maratona de leitura? Vamos ler o capítulo todo. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente.
A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados em leiros, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformado em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, intercedendo, pedindo que o Teu Espírito Santo possa nos tocar através dessa palavra, que não seja eu que eu possa estar escondido atrás da cruz de Cristo, mas que seja o Teu Espírito Santo nos comunicando a verdade, a Tua verdade, aquela que nós necessitamos para hoje. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Não pode se assentar. Queridos, fé e pensamento positivo. Fé e pensamento positivo são 2 coisas muito parecidas. As duas, elas nascem de uma expectativa. A base delas é a esperança. A esperança que algo de bom lhe aconteça. E elas não são palpáveis, não são elementos matemáticos precisos. Elas não são sinônimos de realização concreta. Mas a diferença entre elas é a seguinte: o pensamento positivo se baseia na força do acaso. Se nós pudéssemos resumir, a força do pensamento numa frase, talvez fosse: vai dar tudo certo. A fé, diferentemente, ela se baseia num Deus que tem o controle de todas as coisas. E se a gente resumisse também numa frase, essa frase seria: se Deus permitir, isso tudo vai dar certo. E é dessa perspectiva que nós podemos ver a história da destruição de Jerusalém, essa que nós temos tratado aqui seguidamente nos nossos cultos e nas nossas leituras devocionais. A pergunta é: nos momentos que antecederam a invasão, aquelas pessoas, o povo de Israel, eles tinham fé ou o que eles tinham era pensamento positivo? Se nós, queridos, retrocedermos alguns anos antes, eles haviam quebrado a aliança com Deus, como nós estamos vendo. Mas, estranhamente, eles permaneciam confiantes. Eles diziam: não, vai dar tudo certo. Mas qual é a base da confiança que eles tinham? Será que o que eles realmente tinham, de que eles continuariam em seus pecados e nada demais iria acontecer com eles, será que isso era uma fé genuína? Afinal, queridos, eles sabiam muito bem o que era fé, porque eles experimentaram muitos sinais. Israel deveria saber muito bem o que era fé, mas o que nós vimos é que essa confiança de que nada demais lhes aconteceria não
não passava de mero pensamento positivo, porque essa afirmação não condizia com a realidade dos fatos. Deus já havia mostrado o seu poder para fazer o bem para o seu povo, mas agora mandava os profetas dizendo: vocês serão destruídos porque são obstinados. Mas eles continuaram do mesmo modo, eles continuavam com aquele pensamento positivo, achando que nada iria acontecer com eles, porque os profetas avisavam, mas eles diziam: não, os profetas não sabem de nada, e Deus não vai destruir coisa alguma, Jerusalém vai ser firmada para sempre. Essa é a cidade celestial, até que um dia a Jerusalém, ela foi tomada de fato por Nabucodonosor. E como nós sabemos, nós temos estudado, ele cercou a cidade 3 vezes. Na primeira, ele deportou alguns judeus, aqueles mais brilhantes. Na segunda, ele repetiu a mesma coisa, mas na terceira, ele destruiu completamente a cidade de Jerusalém. Na primeira leva de cativos, ele levou consigo Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ou seja, além de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses eram os outros nomes que eles tiveram depois. Diferente, queridos, daquele período em que Israel ficou preso, cativo no Egito, lá na Babilônia, eles foram tratados com muita dignidade. Eles tinham algum protagonismo, eles tinham o respeito do rei, e eles tinham até mesmo uma certa liberdade. Era uma liberdade moderada, mas eles tinham uma certa liberdade. Mas não se enganem, eles ainda assim eram prisioneiros. Eles não tinham escolha a não ser a submissão aos seus algozes. Qualquer deslize seria o fim, seria a morte para aqueles 3 rapazes e para o povo que estava ali na Babilônia. Qualquer pessoa, irmãos, naquela posição pensaria 2 vezes antes de desagradar, antes de dizer um não para os seus dominadores. Mas essa não é a decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é a decisão deles. O rei, queridos, ele instituiu um culto idólatra e eles não se submeteram a esse culto. Eles foram denunciados pelos seus opositores. Nabucodonosor lhes deu uma oportunidade para eles voltarem atrás, e essa oportunidade foi recusada. Eles terminaram sendo jogados na fornalha. Mas a pergunta que fica é: por que eles estavam sendo, entre aspas, tão teimosos? Eles, por exemplo, eles não aceitaram as iguarias do rei, como nós vimos no capítulo 1. Até aí você pode dizer: não, até tudo bem, né? Convenhamos, não é um risco muito grande você comer saudavelmente. Hoje, principalmente, a gente sabe, né, cientificamente, que enfim, as comidas que eles comiam, elas faziam muito bem, né? Então você pode não achar que isso é um grande problema, mas eles estavam sendo coerentes com as leis. Não era simplesmente dizer não para as comidas, mas eles estavam sendo coerentes com as leis que eles serviam, que eram as leis de Deus. E comer aquela comida era correr o risco de se tornar impuro diante de Deus, conforme a lei. Mas agora, queridos, o risco havia aumentado e de fato ele era muito grande. Eles não reverenciaram os ídolos do rei. Aí a situação já era mais complicada. Esta era uma ordem expressa de Nabucodonosor para todas as pessoas. Afinal, era só isso que o rei estava pedindo em troca de tudo que ele dava àquelas pessoas. Eles tinham liberdade, eles eram administradores de algumas cidades importantes, eles tinham a confiança do rei. O que Nabucodonosor pedia era: demonstrem a mim a devoção e reverência através da submissão aos meus deuses. Se eles se curvassem, isso não lhes traria qualquer prejuízo diante do rei. Entretanto, a desobediência era um risco demasiado para eles. Queridos, nós precisamos entender a perspectiva desses 3 judeus para que a gente entenda muito bem o texto que nós lemos. Lembrando a vocês, enquanto eles viveram em Israel, enquanto o povo
Israel, antes do cativeiro, o histórico do povo de Deus era em submissão a Deus, a entrega à idolatria e a insubordinação às suas leis. Eles, como os irmãos viram aqui nos profetas, nos outros profetas e nos históricos, eles não apresentavam as ofertas no templo, eles não guardavam o sábado, eles deixavam de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, e eles cometiam crimes, estupros e assassinatos, e também viviam na imoralidade, tomavam as posses dos mais vulneráveis e ofereciam até mesmo os filhos em sacrifício a Moloque, um ídolo de Canaã. E era por isso que Jerusalém estava arrasada e o povo estava cativo. Eles quebraram a aliança com Deus em todos os seus aspectos e nuances. E prestem atenção, irmãos. Comer a comida do rei, conforme nós vimos naquele capítulo anterior, e prestar reverência às imagens, seria o mesmo que continuar trilhando os pecados dos seus antepassados. Por isso, era tão importante nesse momento dizer não às oportunidades que apareciam diante dos seus olhos. E a conclusão que nós chegamos é: as circunstâncias estavam tentando colocar limites a esses jovens, mas eles decidiram impor limites às circunstâncias. E é nesse momento, queridos, que nós notamos que esse trio, que o que eles estão fazendo não é pensamento positivo, não é teimosia, não é dificuldade de raciocínio ou falta de, talvez, inteligência política. A decisão que eles tomavam era uma decisão racional. Eles sabiam o que queriam e eles sabiam também o que eles não queriam. Eles tinham fé, eles criam. Mas a pergunta que fica, queridos, como saber se os três jovens tinham mesmo fé ou se aquilo era mera positividade? E sobre isso, a diferença entre fé e pensamento positivo, esse texto vai nos ensinar três coisas importantes. E a primeira delas, a fé é uma convicção interna dada por Deus. Ela não depende de fatores externos, ela não se baseia no senso comum. A fé é uma decisão pessoal. Veja o que eles dizem no verso 16: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É o que eles falam. Aquela decisão não tinha nada a ver com a bondade ou a severidade, com o orgulho ou a humildade, ou o brilhantismo ou a insanidade daquele temível líder. Eles tomavam a decisão porque entendiam que isso era necessário. Nabucodonosor, queridos, é normalmente visto como uma espécie de um monstro malvado, né? E ele era um cara assim, né? Um cara impiedoso, um cara orgulhoso e tudo mais. Mas se nós olharmos bem da perspectiva humana, vamos ver algumas virtudes desse homem. Ele, por exemplo, ele era um líder admirável, diferente dos grandes conquistadores do passado, que entravam nas cidades, dizimavam todo mundo. Ele pegava os mais inteligentes e aproveitava, entendia que eles eram importantes, eles eram um ativo importante para eles, e ele cuidava dessas pessoas. Ele levava os mais sábios na administração, ele cuidava das pessoas, ele dava responsabilidade a elas. Diferente, por exemplo, no Egito, quando o povo de Israel foi cativo e todos carregavam pedras e tijolos para construir, eles eram tão somente reduzidos a escravos, sem nenhum tipo de visão promissora do rei. E ele era também, queridos, uma pessoa justa, como por exemplo no capítulo 2, que ele prometeu que colocaria em destaque quem descobrisse o significado do sonho, e foi exatamente com tudo que ele fez com Daniel, o recompensando após ele ter decifrado o sonho. Ele era também, queridos, um homem sagaz, naquele momento em que ele desafia os astrólogos, dizendo que se eles não descobrissem o que ele tinha sonhado, que eles morreriam por causa disso. Às vezes a gente fica meio chocado, mas isso é uma questão lógica. Imagine o seguinte,
Nabucodonosor dava todo o apoio para aquelas pessoas, para que nos momentos mais difíceis eles lhe dessem o conselho necessário. Se aqueles homens que eram pagos para descobrir mistérios não descobrissem aquele mistério, eles não poderiam estar fazendo o que eles estavam fazendo. Esse homem era um homem sagaz que cobrou no momento certo aquelas pessoas que fizessem a parte deles. Queridos, ele também era uma pessoa ponderada, é incrível, mas ele deu a oportunidade do trio, Sadraque, Mesaque e Abednego, reconsiderar a decisão de não se curvar. Se fosse outro líder qualquer, teria mandado passar a espada na garganta deles direto, mas ele chamou porque ele considerava aquelas pessoas, e ele chama e ele fala: olha, vou dar uma oportunidade para vocês. Ele faz isso, mas a decisão deles, do trio, não tinha nada a ver com a bondade, a maldade, a tolice, a inteligência, a genialidade ou a inépcia de alguma pessoa. Eles seguiam pelo caminho da fé. Para eles, Deus estava posicionado antes de qualquer outra coisa. E mesmo se o rei fosse um homem bonzinho, isso não mudaria a situação. Entre a ordem de Nabucodonosor e a obediência a Deus, eles tomaram a sua decisão. Para eles, nem valia a pena se explicar para o imperador. Segundo lugar, queridos, o exercício da fé vai nos conduzir a resultados práticos. Ninguém, queridos, sai ileso de uma experiência de fé. Não há como esperar que a nossa crença ela não vá afetar as nossas decisões futuras e presentes. Para cada escolha há uma consequência. Não dá para imaginar que o que eu professo não vai causar nenhuma implicação na minha vida. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, 26, ele diz: uma fé sem obras é morta. Ou seja, a fé que não muda os rumos da minha vida não pode ser considerada fé. Esses homens, eles criam e, consequentemente, foram parar numa fornalha ardente. A verdade é que a fé que eles tinham era tão genuína que os conduziu para a morte. Nenhum pensamento positivo, por mais forte que ele seja, vai ter esse poder sobre a vida de alguém. Em terceiro lugar, queridos, fé foi a forma de Deus se revelar àqueles que Ele elegeu. Lá atrás, se nós olharmos, nós vamos ver que Abraão foi escolhido por Deus. Deus fez um trato com ele, dizendo que ele o abençoaria, daria uma terra, faria dele uma grande descendência, mas a única coisa que Deus requeria de Abraão era a fé. E através das experiências de fé que ele teve, dos apuros que ele passou, Abraão passou a ter o conhecimento, a intimidade de Deus. Duas coisas importantes acontecem no texto de hoje. A primeira delas é que Deus estava dizendo, com isso que aconteceu com os 3 jovens, que foi notório da Babilônia, Deus estava dizendo ao seu povo que estava naquele momento cativo, que Ele, o Senhor, estava com Judá até mesmo no cativeiro, que Deus não abandonou o seu povo largado naquela terra distante. Em segundo lugar, queridos, aquela experiência contribuiu para a conversão de Nabucodonosor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu pretendo um dia pregar sobre Nabucodonosor, mas não é o caso hoje. Mas a interpretação do sonho que acontece ali naquele sonho da estátua que ele teve no capítulo 2, se eu não me engano, ali com Daniel, o episódio da fornalha e depois a experiência dele ter perdido a sanidade, essas 3 coisas levaram aquele homem, alguém arrogante e orgulhoso, a reconhecer a grandeza, o domínio e a autoridade de Deus sobre todos os homens, inclusive e principalmente dele. Você leia, porque isso está testemunhado no capítulo 4 com as próprias palavras do Nabucodonosor. Depois da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego e também de Daniel, podemos dizer que aquele homem nunca mais
foi a mesma pessoa. Queridos, já pararam para pensar? Se Daniel e seus 3 amigos não tivessem exercido a fé em Deus, nenhuma dessas experiências estariam registradas nas Escrituras e, consequentemente, os judeus se perderiam no cativeiro, porque não haveria uma referência, não haveria para quem olhar. Nabucodonosor não teria tido a sua experiência pessoal de transformação, e a igreja de Deus, ao longo da história, não teria essas histórias que tanto têm aquecido os nossos corações, que em momentos tão difíceis, eu tenho certeza que Deus já falou através da história desses homens, queridos. Amados, eu gostaria de fazer algumas aplicações do texto nesse momento. E a primeira delas: a nossa fé não pode ser algo circunstancial. Assim como obedecer a Deus não dependia de quem dirigia a Babilônia, bom ou mal, servo de Deus ou não, do mesmo modo, as nossas decisões de fé não podem ser balizadas por pessoas, lugares ou por oportunidades. Há muitos que separam a religião da vida pessoal. Há muitos que veem a igreja como um templo físico e se esquecem que o templo de Deus está dentro de nós. Você é a igreja de Jesus, onde você está e com quem você está. As suas decisões e escolhas dependem tão somente de você e da fé que você diz professar. Não é certo colocar sobre os outros a responsabilidade das decisões que você toma. Queridos, eu sei de uma determinada pessoa que passou por um grave problema pessoal no casamento em relação ao cônjuge. Durante muitos anos ele viveu esse conflito pela ausência do cônjuge e por tudo que o cônjuge estava fazendo, e aí ele procurou um subterfúgio para ter aquele vazio emocional que muitas vezes uma pessoa que passa por um momento assim, ele vive, e aí ele buscou alguns caminhos que não eram de acordo com a vontade de Deus, e ele dizia: eu estou indo por aqui porque isso aqui porque o meu casamento não está indo bem. E durante muito tempo ele ficou nesse caminho, até o dia em que ele se deu conta que a fé que ele tinha em Jesus Cristo, que a experiência pessoal que ele tinha em Jesus Cristo não tinha nada a ver com o cônjuge, mas tão somente com ele mesmo. Então, se o cônjuge mudaria ou não importava, que ele, a partir daquele momento, que essa pessoa, ele não voltaria para o mesmo caminho que ele tinha, onde ele tinha se desviado do Senhor. E o interessante é que após essa decisão de fé, houve uma transformação na vida do cônjuge dessa pessoa, e as coisas mudaram radicalmente na vida dela. Paulo nos diz, queridos, em 2 Coríntios capítulo 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Um determinado político, ele viu a oportunidade de ficar rico. Essa história é uma história verdadeira. Ele viu a oportunidade de ficar rico com a corrupção, mas ele entregava a parte dos ganhos que ele havia tido na corrupção na igreja, né? Então, na igreja, queridos, a fé dele, a gente percebia que era tão somente naquele lugar. A fé não alcançava toda a vida dele. Na igreja ele se deixava levar pelas homilias do padre, mas no trabalho a sua conduta era de acordo com os colegas corruptos. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Em segundo lugar, para que a fé seja verdadeira e não um pensamento positivo, é necessário que ela altere o rumo da sua vida. Aqueles 3 homens disseram o seguinte para Nabucodonosor: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles
negociar alguma coisa com aquele homem que era relativamente sensato. Se Deus não nos ajudar, então a gente se curva diante dos seus deuses. Pode ser, ó grande rei. Mas eles criam em Deus, eles estavam dispostos a ir às últimas consequências. Eles não queriam repetir os erros dos seus antepassados enquanto estavam na cidade de Jerusalém, na terra de Israel. Se você já experimentou o poder de Deus, se você sabe que Ele é vivo, se você sabe que Ele deu o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, então por que não descansar nele e entregar a Ele as rédeas da sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus expressa na sua palavra, você sabe o que Deus está requerendo de você, você sabe o que deve fazer quando está no meio de uma tribulação ou no meio de uma tentação. Então, por que ainda resiste a dar o passo que o Espírito Santo está pedindo que você dê? Então, por que ainda resiste a dar esse passo que o nosso Deus amoroso Pai está nos convidando? Se por algum motivo alguém diz que crê, mas continua em seus pecados, há algo de errado nessa fé. Eu digo isso no sentido da obstinação, quando o coração ele se recusa a ser transformado pelo Espírito Santo, e não em pecados pontuais que cada um de nós cometemos de vez em quando. Se você diz que crê, mas continua maldizendo o irmão, você está no caminho errado. Se você diz que crê, mas segue o caminho da obscenidade, da imoralidade, da promiscuidade, então a sua fé, ela é infrutífera. Eu gostaria, queridos, de concluir esse sermão. Eu disse que a fé foi o modo pelo qual Deus decidiu se revelar ao seu povo. Foi assim com Abraão, com Jacó, com Jó, com o povo de Israel no deserto. Foi assim através da experiência da fornalha. Deus se mostrou presente ao povo no cativeiro. Deus se mostrou vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas, para o rei Nabucodonosor. Assim conosco não é diferente. Através da nossa experiência de fé que o Senhor vai se manifestar na sua vida. Não imagine que você não vai ter desafios, não imagine que você não vai passar por tribulações, que não vai passar por tentações, por angústias, que você não vai passar por momentos de medo. João 16:33 nos diz: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu, queridos, como ministro do Evangelho, chamado para pregar a palavra, exorto a igreja e exorto a mim mesmo: creia em Jesus. Conforme diz o apóstolo João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esses homens creram em Deus, eles creram em Jesus, mesmo antes deles terem noção de quem era Jesus. Eles venceram o mais poderoso reino de sua época. Creia em Jesus e você receberá essa vitória, uma vitória tão poderosa que pode até mesmo vencer a própria morte. Creia em Jesus Cristo é a mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria chamar os músicos aqui, eu queria pedir que você ficasse de pé.